Minha missão é trazer conteúdos temáticos e estratégicos, vamos conectar e transformar o conhecimento em ação. Nossa missão aqui é trazer conteúdos temáticos com estratégias pedagógicas do dia a dia. Vamos dialogar sobre conexões neurais, prática e aprendizagem? É com você, Lela. Vamos caminhar juntos, meu amor. Vamos analisar fazendo uma argumentação crítica do tema. Vamos começar? Bem-vindos a mais uma exploração. Hoje a gente vai analisar uma ideia que parece simples, mas que tem implicações enormes. O poder das nossas expectativas. Totalmente. A nossa fonte principal é o livro O Lado Bom das Expectativas, de David Hobson, que argumenta algo fascinante. Nossas crenças não são só pensamentos, abstratos. Elas são forças que moldam ativamente nossa saúde, nosso desempenho, nosso bem-estar. É isso. E a nossa missão aqui é entender como a mente, ao prever o que vai acontecer, acaba, de certa forma, construindo a realidade. Tem uma frase no material que resume tudo. Ver não é acreditar. Acreditar é ver. É uma citação forte, né? E é fundamental a gente começar esclarecendo o que isso não é. Certo. Não estamos falando aqui de pensamento positivo genérico ou da lei da atração. O que o livro e as fontes exploram são processos neurocientíficos bem documentados. Base de tudo é a ideia do cérebro como uma máquina de previsão. Ele não fica esperando a informação chegar, sabe? Ele está o tempo todo usando nossas memórias, o contexto, para adivinhar o que está acontecendo. Ele se antecipa. Exato. E são essas previsões que influenciam desde a dor que a gente sente até, como a gente vai ver, a velocidade com que envelhecemos. Certo, essa ideia de máquina de previsão é o ponto de partida. E o livro dá um exemplo que parece, sair de um filme. O incidente no aeroporto de Gatwick, em 2018. Ah, esse caso é ótimo. Por causa do medo, da expectativa de um ataque, os operadores de segurança começaram a ver drones onde não havia nada, só luzes ou padrões no céu. A expectativa era tão forte que o cérebro preencheu as lacunas. E o curioso é que não é só com a visão, né? Nossas previsões moldam todos os nossos sentidos. Tem um experimento clássico em que pesquisadores colocaram pessoas para ouvir ruído branco. Aquele som de TV fora do ar. Esse mesmo. E aí eles simplesmente sugeriram que a canção White Christmas estava tocando bem baixinho. E uma parte impressionante dos participantes começou a ouvir a música, claramente. Nossa, o cérebro, esperando encontrar a música, encontrou. Encontrou. Isso me lembra da dor do membro fantasma, que talvez seja a prova mais extrema disso. O cérebro de uma pessoa que teve um braço amputado continua prevendo sensações para aquele braço. Exato. E essa previsão pode gerar uma experiência de dor que é 100% real, mesmo que o membro não esteja mais lá. É a previsão se tornando a realidade da pessoa. É muito louco pensar nisso. É. E o ponto fascinante é que essas ilusões não são falhas do sistema. É o modo de operação padrão do cérebro. E isso nos leva direto ao efeito placebo. Que todo mundo já ouviu falar, mas que muitas vezes é mal compreendido, né? Não é um truque mental. É um fenômeno bioquímico real. Quando você acredita que um tratamento vai funcionar, seu cérebro pode liberar substâncias como endorfinas, que são analgésicos naturais. Mas a gente sempre assume que o placebo só funciona se a pessoa for enganada, se ela não souber que está tomando uma pílula de açúcar, certo? Aqui se pensava. Mas aqui entra um dos estudos mais contraintuitivos do livro, o dos placebos abertos. Como assim, abertos? Um estudo em Lisboa de uma pesquisadora chamada Cláudia Carvalho. Eles pegaram pacientes com dor crônica nas costas e deram a eles pílulas de açúcar. Só que eles foram totalmente honestos. Falaram que era açúcar. Falaram, disseram, olha, isto é um placebo, não tem ingrediente ativo, mas a pesquisa mostra que o ritual de tomar um remédio e a expectativa de melhora podem gerar alívio real. Espera aí. Eles sabiam que era uma pílula de açúcar e mesmo assim funcionou. Como isso é possível? Parece uma contradição, né? Mas o resultado foi uma redução de 30% na dor relatada. É um alívio comparável a muitos medicamentos reais. E o mais incrível, O quê?
5 anos depois, os participantes ainda relatavam lidar melhor com a dor. A chave não foi um engano, foi ensinar o cérebro a usar o próprio poder. Isso é poderoso. Mas aí me ocorre o inverso. Se uma expectativa positiva pode nos ajudar, uma expectativa negativa pode, de fato, nos fazer mal. Existe um placebo do mal? Existe, e tem um nome: efeito nocebo. É o irmão malvado do placebo. E onde ele aparece? Em situações muito comuns, pensa na forma como um risco cirúrgico é comunicado. Dizer a um paciente que 70% das cirurgias têm sucesso cria uma expectativa. Dizer que 30% falham cria outra, muito mais ansiosa. Mesmo sendo a mesma informação. Exatamente a mesma. E essa ansiedade pode levar a piores resultados. As palavras do médico podem, sem querer, piorar o quadro do paciente. Tem algum estudo sobre isso? Sim, um bem claro. Disseram a estudantes que eles tomariam um benzodiazepínico, que na verdade era um placebo. Para um grupo, os efeitos colaterais foram enquadrados negativamente. 27 em cada 100 pessoas sentirão sonolência. Entendi. Para outro, positivamente. 73 em cada 100 não sentirão sonolência. O grupo com um enquadramento negativo relatou muito mais sonolência. Como o Robson diz no livro, pensar na pior das hipóteses não serve para preparar a pessoa, mas apenas para fomentar a pior das hipóteses. Essa ideia de uma expectativa negativa causando um dano real me faz pensar. O que acontece quando um grupo inteiro de pessoas compartilha a mesma expectativa negativa? O efeito se multiplica. Se multiplica de forma dramática. É o que o livro descreve como contágio social ou doença psicogênica de massa. Tipo uma histeria coletiva? Exato. O caso clássico aconteceu em 1962, numa fábrica nos Estados Unidos. Uma operária se sentiu mal, náusea, tontura, e disse que achava ter sido picada por um inseto. Em poucas semanas, mais de 60 colegas desenvolveram os mesmos sintomas. A fábrica foi evacuada. E encontraram inseto? Nada. Nenhuma causa orgânica, nenhum veneno, nada. Ao analisar o caso, descobriram as leis do contágio. 2 fatores eram cruciais: estresse pré-existente e os laços sociais. Os que adoeceram eram, em sua maioria, amigos ou trabalhavam perto das primeiras vítimas. Nossa! O medo e os rumores agiram como um vírus psicológico, sabe? A expectativa coletiva de doença gerou sintomas físicos reais. É impressionante como o medo pode se espalhar. Mas e o contrário? Uma crença positiva, poderosa, mesmo que baseada em algo falso, pode impulsionar o desempenho de alguém. Sem dúvida. E o mundo dos esportes está cheio de exemplos. O livro conta a história do ciclista francês Richard Virenque. Em 1997, antes de uma corrida crucial, ele recebeu uma injeção do que seu massagista chamou de poção mágica. E o que era? Ele disse que era uma potente droga energizante. Virenque se sentiu invencível, voou na pista, bateu os recordes pessoais dele. A verdade, era uma simples injeção de glicose. Água com açúcar. Basicamente. O motorista da equipe dele disse algo genial. Não havia droga mais eficaz para Richard do que a torcida do público. A crença era o princípio ativo. Então, quando eu estou correndo na esteira e sinto aquela parede, aquela sensação de não aguento mais, isso é mais uma negociação com o meu cérebro do que um limite físico real. Em grande parte, sim. A ciência da fadiga mostra que essa sensação de esgotamento é uma previsão do cérebro. É um mecanismo de segurança. Para me proteger. Exatamente. Ele antecipa o ponto de dano real e te manda parar antes. Não é que seus músculos não tenham mais energia, é que seu cérebro decidiu que é hora de parar. Um pesquisador italiano do século XIX, Angelo Mosso, descobriu que o esforço mental, fazer cálculos, por exemplo, cansava os músculos tanto quanto o exercício físico. Isso é incrível! A exaustão cerebral dita a força muscular e essa ideia do cérebro regulando o nosso esforço me faz pensar em outras áreas, tipo alimentação. Ele faz algo parecido com a nossa fome. E pense num prato que você adora. Quando acreditamos que estamos comendo algo restritivo, nosso corpo pode reagir com menos saciedade. Eu já passei por isso. Comi uma salada enorme, saudável, e 1 hora depois estava com mais fome do que antes. É exatamente essa a questão.
Dietas muito restritivas que tiram todo o prazer podem se sabotar. A solução é quebrar essa visão de que saudável e prazeroso são opostos. A satisfação é um componente bioquímico importante que ajuda a regular o apetite. Faz todo sentido. E sobre o estresse? A narrativa dominante é que todo estresse é ruim, que temos que evitar a todo custo. Mas a vida moderna é estressante. É a armadilha. O livro argumenta que, ao demonizar um sentimento inevitável como o estresse, a gente cria um potente nocebo. A própria crença de que o estresse está me matando pode amplificar os efeitos negativos. E qual seria a alternativa? Mudar o que os pesquisadores chamam de stress mindset. A nossa mentalidade sobre o estresse é reavaliar a resposta física da ansiedade, o coração acelerado, o frio na barriga, não como um sinal de perigo, mas como um sinal de que seu corpo está se preparando para um desafio. É a diferença entre pânico e motivação. E essa mudança de mentalidade se aplica também à força de vontade. Eu sempre pensei nela como uma bateria que acaba, sabe? Essa é a crença comum, mas talvez seja só isso, uma crença. Um estudo fascinante com crianças dividiu-as em 2 grupos antes de um teste de tentação com doce. Para um grupo, deram uma instrução simples. A força de vontade é um recurso ilimitado. E para o outro? Não disseram nada. O resultado: no grupo que acreditava na força de vontade limitada, 74% das crianças resistiram à tentação. No grupo de controle, apenas 45%. Uma única frase quase dobrou a capacidade de autocontrole delas. É impressionante, mas até agora falamos muito sobre as nossas próprias expectativas e as expectativas que os outros têm sobre nós. Elas têm o mesmo poder? Infelizmente, sim. E aqui temos um dos experimentos mais famosos da psicologia, de Rosenthal e Jacobson, em 1964. Eles foram a uma escola e disseram aos professores que um novo teste tinha identificado certos alunos como fluorescentes, com um potencial intelectual extraordinário. Mas era verdade? Não. Esses alunos foram escolhidos ao acaso. Meu Deus! E o que aconteceu com eles? Os resultados foram chocantes. No final do ano, essas crianças ganharam, em média, 15,4 pontos de QI a mais que os colegas. Um menino tímido chamado Mário teve um ganho surreal de 69 pontos. Mas como? Os professores deram mais atenção para eles? Não foi isso. A explicação é que os professores transmitiram sua alta expectativa de forma sutil, inconsciente, com um tom de voz, com um olhar de encorajamento. Essa confiança foi internalizada pelos alunos. Isso mostra como estereótipos são perigosos. Exatamente. Um comentário casual tipo, isso não é para meninas, pode se tornar uma profecia autorrealizável, alterando fisicamente as conexões neurais no cérebro da criança. Isso é, honestamente, um pouco assustador e me leva ao limite final que todos nós enfrentamos, o envelhecimento. Nossas expectativas podem influenciar um processo tão biológico? É talvez a parte mais surpreendente da pesquisa. O livro conta a história de Paddy Jones, uma dançarina de salsa, que aos 80 anos fazia acrobacias em shows de talentos. A frase dela é a chave. Eu não me sinto com 80 anos. Eu não ajo como uma velhinha. Uma questão de mentalidade. E a ciência mostra que essa mentalidade tem efeitos biológicos profundos. Existem dados de longo prazo sobre isso. É mesmo? Sim. A pesquisadora Becca Levy acompanhou milhares de pessoas por décadas. Ela descobriu que as pessoas com visões positivas sobre o envelhecimento, Sim. que viam como um tempo de sabedoria, de crescimento, Sim. elas viveram, em média, 7 anos e meio a mais do que aquelas com visões pessimistas. 7 anos e meio, isso não é uma variação pequena. É um pedaço significativo da vida. É monumental. E complementa outro experimento clássico, de Ellen Langer. Ela levou um grupo de idosos para um retiro onde tudo foi ambientado para parecer que eles estavam em 1959. Voltaram no tempo. Basicamente. Eles foram instruídos a agir como se tivessem 20 anos a menos. Em uma semana, mostraram melhoras físicas mensuráveis na visão, na força, na postura. As crenças deles reverteram alguns indicadores do relógio biológico. Então, depois de toda essa jornada, o que a gente tira disso tudo? A grande ideia para mim
é que nosso cérebro não é um receptor passivo da realidade. Ele é um arquiteto ativo dela. Exato. E entender que ele funciona como uma máquina de previsão nos dá a chance, a agência, de começar a questionar e reformular as expectativas que temos sobre tudo. Dor, desempenho, dieta e até o envelhecimento. A síntese perfeita é essa. A conexão mente-corpo deixou de ser um conceito vago e se tornou um campo robusto de estudo científico. Nossas crenças geram efeitos mensuráveis. Bioquímicos, imunológicos, hormonais. Não é mágica, é fisiologia. Certo. E a conclusão de Hobson no livro é direta. As nossas convicções podem literalmente acrescentar ou subtrair anos da nossa vida. E isso nos deixa com uma reflexão final. A análise de hoje mostra que reescrever crenças limitantes é possível e tem efeitos concretos. Então, a pergunta que fica é: se fosse possível escolher uma única expectativa sobre si, sobre a própria capacidade, saúde ou futuro para começar a reavaliar a partir de hoje, qual seria? E de que forma uma nova perspectiva poderia realisticamente mudar os resultados? Inscreva-se e receba diariamente ciência e aprendizagem. Que gostoso! Boa noite! Amanhã estaremos aqui esperando por vocês. Tchau!